Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer. Hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo. Eu vou dar minha experiência própria, né, do que aconteceu comigo. E meu intuito com esse vídeo é ajudar alguma menina, talvez você, sua amiga, sua prima, sua irmã, que esteja passando pelo mesmo, ou que já passou e ainda nem sabe que passou por isso, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei durante 2 anos em um relacionamento bem tóxico e eu só achava que não estava saudável, sabe? Eu nunca pensei que tinha sido um relacionamento abusivo, porque na minha cabeça, relacionamento abusivo era quando tinha abuso, como que fala, gente? Quando a pessoa batia na outra, entendeu? Era dessa forma que eu pensava. E daí um belo dia, quando eu já, após, né, ter terminado esse relacionamento, eu tava assistindo vídeos no YouTube e apareceu lá no meu feed um vídeo sobre relacionamento abusivo. Fui assistir. No que eu assisti, gente, eu super me identifiquei com tudo o que a menina tava passando, com o que ela passou, né? Na verdade, o relacionamento dela também já tinha terminado. Mas, enfim, eu super me identifiquei. Eu tinha passado pelas mesmas coisas que a menina passou. E foi aí que eu percebi que eu também tinha passado por um relacionamento abusivo. E foi algo bem difícil pra mim na época, quando eu percebi que eu tinha passado, né, por isso. E foi difícil aceitar, sabe? Porque por muita coisa eu jogava a culpa em cima de mim. Então, esse é o meu intuito. Eu quero falar as coisas que eu passei para, com isso, poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu decidi fazer um aqui e fala, porque eu acho que vai ficar mais descontraído, mais legal. Então eu vou aqui me maquiando e vou conversando com vocês. Bastante creminho aqui pra ela ficar bem boa, né? Vou passar a base. E dei uma limpadinha na minha sobrancelha, que tava só Deus na causa. Bom, então vamos lá. Ó, gente, primeiro de tudo eu vou começar só dando uma preenchidinha na minha sobrancelha, tá bom? E eu vou aqui contando a história pra vocês. Então, esse meu relacionamento, ele começou em 2015. Eu tava com 21, acho que 21, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Isso mesmo, tava com 21 anos. A pessoa é ótima de conta, né? Mas enfim, tava com 21 anos. Eu conheci ele por alguns amigos em comum. Gente, como eu não posso falar o nome dele, vou combinar o nome aqui com vocês agora, tá? O nome dele vai ser Infeliz. Pronto, tá ótimo, Infeliz. Então, gente, eu conheci o Infeliz através de amigos meus em comuns, né? Com um dele. E enfim, a gente começou a conversar, começou a trocar mensagens. Na época eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Teve um dia que a gente tava na casa dele, a gente tava ficando e tal. Depois a gente foi pra um churrasco na casa de uns amigos dele. Aí a gente foi pra esse churrasco e daí nesse churrasco a gente sentou lá na calçada, começamos a conversar. E eu falei pra ele que era melhor a gente parar de ficar de uma vez. Eu falei que eu não sabia o que eu queria na época e que eu via que ele queria algo mais sério e que eu não sabia se eu tava preparada. Isso ele meio que falou algumas coisas pra mim, que ele gostava muito de mim, que ele nunca tinha gostado de alguém dessa forma, que não sei o quê. E daí, enfim, aquilo mexeu um pouco comigo. E era algo que ainda não tinha acontecido, eu ter sentido algo a mais por ele, sabe? Mas aconteceu nesse momento, que ele também meio que se abriu, falou que sentia, enfim. Eu fui pra minha casa, ele foi me levar em casa, ele voltou lá pro churrasco, a namorada de um dos amigos dele me mandou mensagem, perguntou o que tinha acontecido, porque... Vou pegar a base aqui, tá, gente? Porque ele tava deitado lá na calçada, chorando, tipo, ele já tinha bebido, então não sei se bateu ali, né? Juntou a bebida com meio que
que já tinha acontecido, né? O que a gente já tinha conversado. E daí eu sei que quando ela me mandou isso eu me senti muito mal. E daí eu percebi que realmente eu tava sentindo algo por ele porque eu me importei. E daí eu mandei mensagem pra ele, porém ele não via, gente, ele não visualizava, sabe? E eu não conseguia dormir até ele me responder. E ele foi me responder, já era tipo umas 3 horas da manhã. E, enfim, aí ele me respondeu. Ele falou que tinha ficado muito triste, que ele percebeu que ele realmente gostava de mim, porque eu tinha meio que terminado tudo, né? Então, foi ali que ele falou que ele realmente viu que ele gostava de mim. E eu também percebi que gostava dele. E aí que começa toda a história. Aí, enfim, começamos a ficar sério. E foi aí que começou tudo. A gente já tava mais ou menos com um mês aí de namoro. E teve um dia que ele simplesmente sumiu à noite, sabe? A gente conversava bastante durante a noite no celular, porque os dois dormiam tarde. E nesse dia ele sumiu, gente, tipo, desapareceu. E, enfim, né, eu fiquei meio chateado, procurando ele e tal, não consegui achar com nenhum dos amigos que eu conhecia. No outro dia de manhã, ele me mandou uma mensagem falando que tinha dormido, que tinha pegado no sono. Nossa, gente, parece que tá super branca essa base aqui, mas não tá tão branca assim, não. É por causa da luz. Meu Deus, tô fazendo um fantasma no vídeo. Mas, enfim, vai melhorar isso aqui, tá? Que eu vou passar um pó, vai ter bastante coisa aqui ainda. E daí vai ficar assim, não. Vou fazer uma palhaça. Ele falou que tinha pegado no sono, que tinha dormido. E eu trouxa, né, gente? Acreditei. Porque eu falei, pra que ele vai mentir? Perguntando, né, numa boa, se ele fosse sair ou fazer algo assim, creio eu que ele me falaria, porque eu não era ciumenta nesse ponto, sabe? De tipo, você não vai sair com tal pessoa, você não vai sair com seus amigos sozinhos. Não. Ele tinha ainda a individualidade dele, assim como eu também tinha a minha. Olha a minha orelha. Eu inventei, tipo, esse brinco, e fazia muito tempo que eu não usava brinco. E acho que minha orelha vai cair. Eu vou tirar isso. No final eu ponho, só pra dar um close, sabe? Bom, enfim. Aí ele me falou isso, que ele tinha dormido. Aí eu acreditei, porque ele trabalhava cedo, né? Isso era tipo de sexta pra sábado. Aí, ok, acreditei. Pois bem, acabou o assunto e tal. Eu entrei no Facebook e o que tinha acontecido? Tinham marcado ele em um show em Itapecerica da Serra. Tipo, eu moro em Osasco, ele foi parar lá em Itapecerica da Serra. E daí tava lá, gente, um infeliz lindo lá, sorrindo, do lado de um primo dele e de 2 meninas. Tava ele, um primo dele e mais 2 meninas. Se juntar 2 mais 2, não 4, né, gente? Eu sou besta também. Fiquei muito bravo, muito bravo. Mandei mensagem pra ele na hora, tirei print da foto, mandei. E daí ele me pediu desculpa, falou que um primo dele tinha passado pra pegar ele ontem à noite em casa, que ele realmente já estava dormindo e que do nada o primo dele chegou lá pra buscar ele. E ele falou que tinha que ir, porque senão o primo dele ia ficar chateado e que não sei o que, blá 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 blá. Eu falei, tá, o problema não é você ir, o problema é você mentir. Porque eu perguntei e você falou que tinha dormido, que tava dormindo. E daí agora você já tá me falando a verdade porque eu vi a foto. Mas se eu não tivesse visto, ele ia ter continuado sustentando a mentira que ele tava inventando, certo? Pois bem. Deixa eu pegar aqui um corretivo. Então, gente, e daí eu falei que o problema tinha sido ele ter mentido e não ele ter ido. Porque pra mim era tranquilo ele ir, sabe? Contanto que ele tivesse me falado a verdade quando eu perguntei. E daí, enfim, nisso ele me pediu desculpa, falou que isso não ia mais acontecer, porque eu deixei bem claro que eu não ia tolerar mentiras, tadinha, né? E que eu esperava que aquela tivesse sido a primeira e única vez que ele ia mentir dessa forma pra mim.
a iludida. E aí foi isso, gente. Essa foi a primeira vez. Bom, gente, pois bem, né? Eu tô pegando fatos aleatórios, tá? Eu não tô falando nada em ordem cronológica. Eu não quis fazer um roteiro nem nada, porque eu queria ir falando o que eu lembrasse pra vocês. Pra ficar algo bem natural, bem real, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo, sabe? Eu vou fazer uma maquiagem aqui nos olhos, tô com uma paleta aqui de olhos. Peguei da minha irmã. E eu vou inventar aqui uma maquiagem de olho, gente, porque eu não sei fazer olho não, tá? Pra falar a verdade. Mas eu vou passar essa cor aqui no côncavo, é tipo um verde água com azul. Depois de um certo tempo, a gente foi morar juntos. Nesse meio tempo, gente, deixa eu contar uma coisa antes da gente ir morar juntos. O porquê que fomos morar juntos, né? Vendo tudo que tava acontecendo, eles não estavam mais aguentando me ver passar por isso. Eu ficava muito mal, gente. Eu chorava muito quando eu descobria certas coisas. Eu perdia minha paz, sabe? Com tudo que estava acontecendo, eu não ficava em paz. Eu cheguei ao ponto de, tipo, se ele não tava comigo, o que ele tava fazendo, sabe? Com quem que ele tava, por que ele não tava respondendo as minhas mensagens. E isso não era porque eu era ciumenta, louca, psicopata, doida, porque tudo pra eles a gente é doida, né? Quando a gente faz coisas desse tipo. Mas não era porque eu era doida, era porque ele fez eu ficar dessa forma, entendeu? Ele mentiu tanto pra mim, ele saiu tanto escondido, ele me traiu. E depois disso eu desculpava porque eu gostava dele, sabe? Bom, gente, na época, como eu falei pra vocês, eu fazia faculdade. E eu fazia faculdade de administração. Só que o que acontece? Eu nunca fui muito boa em matemática, de cabeça, sabe? Isso mesmo, tava com 21 anos. A pessoa é ótima de conta, né? Você me pergunta qualquer coisa de matemática, dá tela azul na minha cabeça. Eu não sei responder, sabe? Não sei o que acontece. E daí, enfim. Ele sempre ficava me zoando pros amigos dele, até com isso. Me chamando de burra, falando que eu tava jogando dinheiro fora, pagando a minha faculdade, porque eu não sabia fazer uma conta de cabeça. Falou, nossa, como é que a pessoa vai ser administradora, sendo que se você pergunta pra ela qual o troco de uma passagem, tipo, ela não sabe te responder. E, gente, ele pesou tanto na minha cabeça com isso, tipo, porque você é burra, porque para de pagar essa faculdade, gasta esse dinheiro com outra coisa, porque você tá jogando dinheiro fora. E eu era tão influenciável por ele, tipo, as coisas que ele falava pra mim tinha tanto peso naquela época, que eu achava que era verdade. Larguei a faculdade. Daí, eu também trabalhava, na época, trabalhava em uma padaria. Trabalhava de caixa, mas eu era tipo um Severino, sabe? Que eu fazia tudo lá. E ele também adorava reclamar do meu trabalho, gente. Falava que eu trabalhava demais lá, que o patrão me explorava, que eu deveria sair de lá, que esse emprego não me valorizava. Ele me falava tanta coisa que eu fui meio que perdendo interesse pelo trabalho. E daí eu fui mandada embora por causa disso. Porque eu saía à noite, no outro dia eu chegava cansada pra trabalhar, porque eu entrava às 6 horas da manhã, que era uma padaria, né? E eu trabalhava no horário da manhã. E eu tava cansada, às vezes ainda com ressaca. Vocês estão entendendo? Tipo, tudo o que me deixava um pouco mais independente dele, ele fazia eu sair fora daquilo. Verdade. Eu saí fora. Ele me fez desistir. Trabalho. Ele também me fez meio que deixar de dar aquele valor pro meu trabalho, sabe? E eu comecei a ficar totalmente dependente dele. Vendo isso tudo, meus pais começaram a não gostar, né, gente? Tipo, nenhum pai, nenhuma mãe vai gostar de algo assim. Principalmente com a faculdade, meu pai ficou muito sentido, sabe? Por tudo isso. Gente, até que tá ficando bom, né, esse negócio aqui? Ou não, né? Meu pai ficou bem chateado com isso da faculdade. Mas, pois bem, aconteceu isso. E na época, gente, como acontecia tanta coisa, eu ficava tão nervosa que eu chorava, eu brigava com os meus pais, eu descontava na minha irmã, tipo, as minhas frustrações, sabe, por causa dele. Ele me deixava muito nervosa com tudo. E ele fazia minha cabeça de uma forma.
E daí, enfim, fomos morar juntos, porque eu tive uma briga bem feia com meu pai na época, por causa dele. Gente, eu não lembro bem o que tinha acontecido. Eu acho que na época eu tava tendo várias discussões com o infeliz. E meu pai tava incomodado com isso, daí ele veio conversar comigo. E eu lembro que ele me perguntou se eu tava usando droga. Pra vocês verem o tanto que eu tava... Como que eu falo? Eu tava fora de mim, sabe? Eu não parecia mais eu. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre me arrumei muito. Eu nunca fui uma pessoa muito tranquila, muito calma. Mas eu também não era da forma como eu tava sendo. E daí meu pai me veio e me perguntou isso, se eu tava usando droga. E eu chorei muito. Tipo, eu fiquei muito chateada com ele vindo me perguntar aquilo. Porque eu falava, nossa, mas você me criou da forma que você me criou e você ainda acha que eu tô usando droga? Tipo, por que você tá me perguntando isso? E daí ele falou, né, gente, que ele tava me perguntando isso porque tinha dia que eu chegava em casa e que eu não falava com ninguém, que eu entrava no meu quarto, chorava. E tinha dia que eu já tava super nervosa, que quando eu falava com alguém também era só pra brigar. Uma vez que a gente tinha ido pra um sítio com alguns amigos. E esse era um sítio realmente de amigos, não da família dele. E foi umas pessoas que a gente não conhecia. E eram só casais e tinha apenas uma menina solteira nesse meio. Gente, não me julguem por ser ciumenta em alguns momentos com ele, porque de verdade ele me fez ficar dessa forma, sabe? De desconfiar de tudo, de não querer que ele se aproximasse de nenhuma menina. Ele mesmo me fez ficar dessa forma. E enfim, a gente foi pra esse sítio. Não se deu uma cagadinha aqui, né? Mas tudo bem. A gente foi pra esse sítio. E nesse sítio tinha essa menina solteira. Acho que só ela, tipo, de solteira, sabe? Que eu tenha percebido, pelo menos. E eu peguei por diversas vezes ela olhando pra ele. E quando eu olhava pra ela, ela disfarçava que tava olhando pra mim. E daí eu peguei. Ele gostava muito de dançar e tal, e eu nunca fui de dançar. E daí eu peguei e falei assim pra ele, então dança, se diverte com seus amigos, só não dança com tal pessoa. Aí, por quê? Eu falei, não importa por quê, só não dança com essa pessoa. Ok, fiquei lá com meus amigos, conversando e tal. Gente, acho que não passou 10 minutos. Quando eu olho pro lado, o que ele tá fazendo? Dançando com a fulana, que eu falei que não era pra dançar. Eu fiquei muito brava, tipo, muito brava. E daí ele parou de dançar, né, com a menina lá quando terminou a música, tá? Porque ele nem se deu o trabalho de ver que eu tinha visto e vir falar comigo. Não, continuou dançando como se nada tivesse acontecido. E acho que eu vou tentar passar um pouquinho desse verde água na linha d'água aqui embaixo, sabe? Pra ver como é que vai ficar. Na verdade, aqui embaixo, né? A linha d'água é dentro. E daí, enfim, gente. Ele nem se deu ao trabalho de vir falar comigo quando ele viu que eu vi que ele tava dançando com a garota, que eu tinha falado pra não dançar. Ele continuou como se nada tivesse acontecido. Seguiu a vida dele normalmente. Daí quando ele veio falar comigo, ele veio como se nada tivesse acontecido, novamente, sabe? Ai, amor, que não sei o que, me abraçando, e eu, tipo, quieta, fiquei. Aí ele começou a dar chilique, eu nunca fui de dar chilique. Tá? Mesmo acontecendo várias coisas assim, normalmente em lugares até públicos, coisas que eu não gostava, eu nunca fui de gritar com ele na frente dos outros ou algo assim, eu deixava pra gente resolver em casa. Já ele não sabia fazer isso, ele dava show. E daí nisso ele começou a gritar. Tipo, ai, de novo, já vai ser de novo, começar a ficar com cara fake, não sei o quê. Daí eu peguei e falei assim, depois a gente conversa. Aí ele falou, não, a gente vai conversar agora. Daí ele pegou, me chamou de canto, a gente foi pra um lado, uma parte externa lá desse sítio, e começamos a conversar. E daí ele falou, mas o que foi? Por que você tá desse jeito? E eu falei, o que foi a única coisa que eu te pedi? Aí, você tá brava por causa disso? Eu falei, o que foi a única coisa que eu te pedi? E daí ele falou, pra mim não dançar com tal pessoa. Eu falei, por que você dançou? Aí ele falou, porque ela pediu. Gente,
peraí, vamos... O que é mais importante? É o que a tua namorada te pede ou o que uma pessoa que você acabou de conhecer, que você nunca viu na sua vida, te pede? Porque ela pediu pra dançar com ele tinha que dançar. Agora, como eu pedi pra não dançar, ele não se importou, entendeu? Esqueci de entender a resposta dele. Até na época, tá? Nesse dia eu fiquei muito brava de verdade. E daí, enfim, começamos a discussão bem feia nesse dia. Eu não dava o braço a torcer, porque eu fiquei realmente bem chateada. E não era por menos, gente. Pra mim foi muita falta de respeito, sabe? Tipo, eu pedi pra ele não fazer. E não deu 10 minutos, ele tava lá fazendo o que eu pedi pra ele não fazer, sabe? Tipo, era só isso que eu tinha pedido. E daí, enfim, isso era bem no comecinho da tarde, sabe? E acabou com o nosso passeio, tipo. Eu não consegui mais curtir nada, ele bebeu, ficou, tipo, muito bêbado. Ele descontava muitas coisas em bebida. E nisso que ele bebeu, daí ele começou a ficar jogando piadinha pra mim, sabe? Indiretas. E eu escutava e ficava quieta. E daí, enfim, a gente veio embora todo mundo numa perua, sabe? E foi o caminho inteiro de alfinetadas, tipo, eu quieta, eu na minha. E daí, do nada, a gente desceu no meu condomínio e ele pegou e falou... Ele jogou as minhas coisas, tipo, a gente tinha levado as coisas tudo numa bolsa só, pra não ficar, né, muito volume. Ele abriu a bolsa dele na calçada do meu prédio e começou a tirar as minhas coisas da bolsa, sabe? E ia jogar no chão. Gente, ele jogou no chão. Ele jogou tudo na calçada do prédio. Tipo, o porteiro vendo, sabe? E olhando assim pra minha cara sem entender nada. E eu, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Eu só falei pra gente conversar. Vamos descer lá pra sua casa, a gente conversa. Porque a gente morava na mesma rua, né? Eu morava, tipo, no prédio, no começo da rua, e ele morava descendo essa rua. E eu falei, vamos descer pra sua casa, a gente conversa e tal. E ele arredio, super ignorante, gritando, berrando na frente da portaria. E falou que não queria conversar. Que a gente não tinha nem 5 meses de namoro ainda. Era da época que a gente não morava ainda juntos, nem nada. E daí, enfim, ele fez tudo isso. E daí eu catei as minhas coisas do chão, entrei pra dentro de casa chorando. Eu lembro que minha mãe veio me perguntar, e aí, como é que foi, que não sei o que. E eu tava lá, tipo, chorando. E daí eu chamei ele no WhatsApp, ele me bloqueou. E daí ele foi falar comigo, gente, no final. Meu Deus. Enfim. Ele foi me responder no final do outro dia. A gente passou quase 24 horas sem se falar por causa disso. E aquilo ali me corroía, sabe? Tipo, eu tinha passado a noite inteira chorando por causa disso. Me sentindo mal, achando até que eu tinha exagerado, sendo que eu não tinha. Quem exagerou foi ele, eu nem tinha falado nada, sabe? Demais, assim como ele falou. E... enfim, aí esse foi um dos primeiros episódios disso, sabe? Teve uma outra situação também, que já foi mais pro final do relacionamento, que a gente já tava morando junto. Vieram uns amigos pra nossa casa pra gente tomar uma cerveja, conversar e tal. E foi isso que fizemos. Mais ou menos umas 4 horas da tarde a gente começou a beber, começamos a conversar. E como eu tinha trabalhado nesse dia, ele não, né? Mas eu sim. Eu tava cansada. E daí eu tinha bebido já, né? Já tava meio alegre. E daí eu peguei e falei assim... amor, eu vou dormir, você fica aí com o pessoal, que eu vou dormir porque eu tô cansada. Ele falou, tudo bem e tal. E daí foi isso que eu fiz, gente. Peguei minhas coisas e entrei pra dentro de casa e fui dormir. E eles estavam na calçada do lugar onde a gente morava. Enfim, né, ficaram lá bebendo, conversando. Daí, ok, entrei pra dentro de casa, dormi, quando de repente ele entra em casa, tipo, fora de si, bem, acho que ele tava bêbado, e gritando, falando, cadê seu celular, e ele trabalhava com celulares, e
na época ele pegava muito meu celular pra vender, trocava por outro, enfim. Vira e mexe eu tava trocando de celular por causa disso. E eu tinha ficado com um celular que ele tinha me dado naquele mesmo dia. Então eu tava sem contatos nenhum salvo no meu celular. Só tinha os contatos das pessoas que tinham me mandado mensagem naquele dia. E pois bem, né? Eu dei o celular pra ele. E daí ele falou, você não tem o número de fulano? Que era um amigo dele que estava com a gente mais cedo. E daí eu peguei e falei assim, não, porque você me deu esse celular, né? Hoje eu não salvei os contatos de ninguém. E só tenho o contato das pessoas que me mandaram mensagem. E eu não conversei com fulano, né? E daí ele falou assim, nossa, mas Você também não presta pra nada. Você... Nem nisso você consegue me ajudar. E, gente, nisso eu acordei toda desnorteada. Porque imagina, você tá lá dormindo, pleno dela. E do nada entra uma pessoa, tipo, louca, quebrando tudo dentro de casa, sabe? Porque começou a jogar as coisas procurando o celular. Daí nisso eu peguei e falei assim, cadê o seu celular? Aí ele falou, se tivesse com o meu celular, eu não estava procurando pelo seu. E daí ele me falou que ele estava procurando o celular dele, que ele achava que tinha deixado dentro do carro desse amigo dele. Gente, precisava de tudo isso? Tipo, ele tava comigo em casa, dorme, sabe? Daí amanhã você vai atrás do seu amigo, você pega esse celular. Isso já era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E daí, enfim, ele pegou o meu celular, que ele tinha me dado um iPhone 5S na época. Quem conhece iPhone sabe que é tipo super fininho o celular, super sensível. Gente, ele pegou esse celular e ele tacou no chão de uma forma que vocês não têm noção. Tipo... E daí ele falou assim, eu vou lá buscar meu celular. E eu falei, meu, não vai a pé essa hora sozinho. E ele falou, eu vou sim. Ele foi pegar esse bendito desse celular dele. E deu mais ou menos uma meia hora. Chega ele e esse amigo dele de carro. O amigo dele tava com a namorada. E chegaram os 3 de carro. E uma discussão, tipo, os dois discutindo, sabe? E daí eu perguntei o que tinha acontecido. Aí falaram que a mãe do menino tinha ficado brava porque ele foi até lá essa hora da noite. Que eu não acho errado, porque eu falei que não era pra ir, exatamente por causa disso. E eu sabia que isso ia acontecer. E, enfim, o menino tava brigando com ele por causa disso, porque a mãe dele meio que mandou ele embora também da casa lá, naquele momento, né? Não embora pra sempre, mas embora de lá naquele momento, porque ele tinha chegado lá naquela hora. E daí eles vieram. E o que aconteceu? Nesse momento ele entrou pra dentro de casa. E daí eu fui conversar com ele, fui perguntar. E aí, o que aconteceu? Por que estão discutindo dessa forma? E ele ainda tava bravo comigo, gente. Por causa do celular. Tipo, sem motivo algum, né? Era pra eu estar brava com ele. E eu não tava. E daí, enfim, a gente começou a discutir. Porque ele começou a jogar umas coisas ridículas na minha cara. A falar que eu não gostava de morar com ele. Que não tava mais dando certo, tipo, meio que não terminar o relacionamento, sabe? Tipo, no meio de uma discussão louca que ele mesmo tava criando na cabeça dele, porque ele tava discutindo sozinho. E daí, enfim, quando ele começou a falar essas coisas, eu comecei a chorar, eu fiquei nervosa. E ele pegou uma garrafa, tipo, tinha uma garrafa assim, de água normal, sabe? De plástico. E daí ele pegou essa garrafa e ele jogou. Eu não sei se ele jogou por querer ou se ele não me viu. Até hoje eu não entendo direito essa situação. Eu sei que ele pegou essa garrafa, tipo, cheia de água, e ele jogou com tudo na minha cabeça. E, gente, parece uma besteira, tipo, uma garrafa com água, mas doeu muito, tipo, é a força de um homem, né? E ele pegou com bastante força e tacou com tudo na minha cabeça. Eu não tava muito perto dele, então pegou uma certa distância, sabe? Uma certa velocidade. E quando bateu na minha cabeça, bateu bem aqui, assim, na parte de trás, e doeu muito. Eu lembro que eu fiquei com muita dor. E eu tava bem triste com tudo que tava acontecendo. Imagina, gente, você tá dormindo e acontece tudo isso, sabe? Em questão de segundos. Eu até hoje
verdade, eu não consigo entender direito o que aconteceu nesse dia. A gente foi dormir e esse amigo dele dormiu lá, né? Na nossa casa com a namorada, porque não tinha como ele voltar pra casa porque a mãe dele tava brava com ele. E daí ele dormiu lá na nossa casa. E eu e ele, a gente dormia num colchão de solteiro no chão de casa. E ele falou que não era pra mim dormir junto com ele. E, gente, eu não tinha onde dormir. E ele falou que não era pra eu dormir junto com ele. Que no outro dia de manhã, quando amanhecesse o dia, eu ia embora pra casa dos meus pais, porque ele não queria mais que eu morasse junto com ele. E daí eu lembro que eu comecei a chorar muito. Na verdade, eu não parei de chorar, porque eu ainda tava chorando de dor também, porque minha cabeça tava realmente doendo muito. E daí eu comecei a chorar também, porque eu tava triste. E ele falou que não era pra mim dormir junto com ele. E eu dormi no chão. Tinha um colchão de casal, né, que era onde a gente dormia, um colchão grande. Eu tentei ainda deitar lá, eu lembro bem disso. Ele não deixou, tipo, ele falou que não era pra mim encostar nele. E eu dormi no chão. Tipo, eu peguei um travesseiro, peguei um lençol e dormi no chão. Lembro que eu acordei e eu não sabia o que esperar, sabe, do dia. Porque muitas vezes ele discutia dessa forma comigo. E depois no outro dia era como se nada tivesse acontecido. Porque muitas das vezes ele nem lembrava. E foi isso que aconteceu. Ele não lembrava do que tinha acontecido. Ele entrou pra dentro de casa, eu já tinha arrumado, né, toda a bagunça lá que tava, por causa da briga da noite anterior. E daí ele só veio com o meu celular entortado no meio, gente. O celular tava virado assim no meio. Ele pegou e falou assim: o que você fez com o seu celular? Eu não sei se ele fingia ou se ele realmente não lembrava, mas eu contei tudo que tinha acontecido e ele não acreditou que ele tinha feito aquilo. Ele achava que eu tava exagerando. E continuamos, gente, normalmente, novamente, como se nada tivesse acontecido. Uma vez também que ele falou pra mim que ele ia dormir, que uns amigos dele ia dormir lá na casa dele. Na época a gente ainda não morava juntos. E, pois bem, né? Foi dormir com os amigos dele lá e tal. Até aí, tranquilo. De repente eu abro meu Instagram. Tô lá olhando o feed e tal. De repente eu vejo foto de uma menina sentada na cama dele. E a garota tinha postado essa foto fazia mais ou menos uns 5 minutos, tipo... Foi coisa que ela estava lá na casa dele, sabe? E eu lembro que eu fiquei sem acreditar. Tipo, eu dava zoom na foto, eu dava zoom e olhava. E pensava, gente, não é possível. Ele não ia estar fazendo isso comigo. E daí eu entrei, tava ela e tava mais uma menina. E daí eu entrei no Instagram dessa outra menina, que era uma menina que eu já tinha pego conversa deles dois no celular dele. E ele me falou que era tudo profissional, que ela tava pedindo informação sobre um celular, que não sei o que. Pelo jeito, mentira, né? E daí, enfim. Eu entrei no Instagram dessa outra menina. E a hora que eu abri, tinha foto dela também, lá na casa dele. Tava ela e mais 2 meninas. A outra, que eu já tinha visto, e mais uma outra, sentadas na cama dele. E ainda tava aparecendo ele de fundo na foto. Que a casa lá era bem pequenininha, era de um cômodo só. E tava aparecendo ele também na foto. E, gente, eu fiquei sem chão. Porque eu falei, agora é real, né? Tipo, eu nunca tive prova nenhuma de traição. Vinham me contar, mas porém nunca ninguém me mostrou nada. E eu era muito apaixonada por ele, então era aquele negócio de, tipo, eu preciso de uma prova, sabe? Pra mim ter a certeza de que ele tá fazendo isso. Porque se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu vou acreditar no que ele vai me falar. E até vendo, gente, eu não acreditava. Era tipo, eu só vendo, eu só acredito vendo. Eu vendo e não acredito, sabe? Era tipo isso. E eu lembro que eu ligava pra ele, eu mandava mensagem, ele não me respondia, ele não atendia o telefone. Ele veio me responder, tipo, umas 2 horas depois de eu ter mandado mensagem pra ele, de eu ter ligado, de eu ter feito sinal de fogo, sabe? E daí ele falou que tava na casa do pai dele dormindo. Aí ele falou, eu tava na casa do meu pai dormindo. Os meninos estão lá em casa, eles levaram umas meninas pra lá e eu tô na casa do meu pai dormindo.
Ela falou, jura, você tá na casa do seu pai? Como é que você tá na casa do seu pai, mas você apareceu na foto que as meninas tiraram lá na sua casa? E daí ele falou que ele tava lá naquele momento, porém que ele já tava indo embora pra casa do pai dele. Tudo mentira, né, gente? Não fazia nem sentido isso. E, enfim, isso foi uma das traições, né, que eu descobri. Ele não assume. Se eu, tipo, mandar mensagem hoje, assim, pra ele, perguntar, fulano, você me traiu com tal pessoa naquele dia? Até hoje ele fala que não, porém é bem explícito o que aconteceu, sabe? O que ele tava fazendo? Ele foi embora pra casa do pai dele. Tá bom. Enfim, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu só queria contar alguns dos acontecimentos e falar pra vocês que se valorizem, não aceitem menos do que vocês merecem, sabe? Nós merecemos alguém que dê o valor pra gente que a gente merece, que dê respeito, que tenha respeito, né, com a gente. E traição, eu acho que traição não tem desculpa. Depois que eu desculpei tanto, eu descobri que não tem desculpa, porque você não volta a confiar na pessoa da mesma forma como você confiava antes. E a confiança é isso, né? Depois de quebrada, ela nunca mais volta. E depois que você trai alguém, só vai de ladeira abaixo, sabe? Se já tinha acontecido coisas ruins antes disso, você pode ter certeza que vão acontecer coisas piores depois. E é isso, eu quis contar algumas coisas que aconteceram. Tem muito mais coisa. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 do vídeo contando como que a gente terminou, como que foi depois que a gente terminou, porque aconteceu muita coisa. Quando a gente terminou, eu mudei de cidade, ele mudou também, depois eu voltei pra cá, ele não voltou mais. Enfim, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo, coisas bem pesadas. E se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 do vídeo, deixem aqui nos comentários, mandem lá no meu Instagram. E é isso, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E ao mesmo tempo espero também que ninguém se identifique, porque é algo bem pesado, sabe? Bem ruim. E não é algo que eu deseje que alguém passe, nem alguém que eu não goste. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se vocês quiserem eu faço a parte 2. E é isso. Um beijo.